Bolsas no mundo inteiro derretendo, Bitcoin acabando, guerra envolvendo a Israel e Irã, Estados Unidos numa convulsão interna, Inglaterra com uma praticamente guerra civil rolando agora, debaixo do olho de todo mundo, guerra entre Rússia e Ucrânia ainda viva. O mundo tá passando por uma convulsão, as coisas não estão normais. O que tá acontecendo agora na Bolsa de Valores, que mostra mais um crash vindo aí, é sintoma de que nós estamos abrindo a porta agora para uma crise talvez sem precedentes? Não sabemos ainda, e você vai entender tudo nesse vídeo. Roda a vinheta. Pânico global no mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo despenca mais de 18%. Bem que estão assistindo esse vídeo, preste bastante atenção. Se você entrar no Clube MBL, que tá aqui o link, você vai ter acesso, preste bastante atenção, a relatórios que tratam dessa crise. O clube tá cobrindo agora a crise de uma maneira diferente. Você não vê na imprensa brasileira ninguém explicando por que a Europa tá tendo uma rebelião. Nós explicamos lá. E sem o viés de vagabundo que a gente sabe que o jornalismo brasileiro tem. E mais, entrando no clube, você ainda leva pra casa uma revista Valete. Vale a pena, é coisa de R$1 por dia e vai fazer sua cabeça explodir de informação. Bora, te aguardo lá. Pois bem, vocês devem estar vendo as notícias. Esses números que vocês estão vendo aí na tela são basicamente o sintoma mais óbvio de uma crise que pintou por um motivo que pouca gente estava mapeando. Bancos ao redor do mundo pegavam dinheiro emprestado em ien de bancos, instituições japonesas, e com isso faziam suas operações. O problema é que o Japão, por conta agora de relatórios que saíram sobre a economia americana, ele teve que subir os juros. E aí quem pegava dinheiro emprestado com juros zero, pum, viu isso se transformar numa bomba. Mercado internacional inteiro fechado. Coreia deu circuit breaker, Japão deu circuit breaker, ações de todas as principais empresas do mundo caindo. Vejam só que interessante, o Bitcoin, que deveria ser uma reserva de valor, e eu falo aqui como um holder, tá? Um cara que tem Bitcoin e que não vai vender, não tá cumprindo seu papel, ou seja, Bitcoin em queda, derretendo. Os mercados internacionais acordaram aquela desgraça. Como vocês estão vendo aí, o dólar tá valorizando para nós brasileiros, né? Porque nosso caso não é igual ao caso japonês, em que o ien valorizou com o aumento dos juros. Não. Como nós somos considerados um mercado de risco, então o dinheiro sai daqui e vai para outros lugares mais seguros, tornando a economia brasileira ainda mais atrapalhada. Era tudo que o papai Lula não desejava. Mas vivemos então um momento muito especial. E quando eu falo especial, não falo especial de bom, eu falo especial de ruim. Uma crise econômica, coroando um momento horrível que a política internacional passa. É tudo que o mundo não precisava agora. Eu vou explicar isso pra você em camadas. Veja só. A primeira das camadas é a camada do conflito Ucrânia versus Rússia. Tá? Que põe uma pressão econômica muito grande nos países do Ocidente e que também gera uma pressão política, porque essa discussão toda, se continua a guerra, se coloca grana, se não coloca grana, ela persiste, ela desgasta os líderes que estão ocupando as posições de poderes nesses lugares. Mas não termina aí. A segunda camada é uma camada bem preocupante, que é um conflito que está escalando, que começou entre Hamas e Israel e agora envolve Irã. Tá todo mundo falando em tirar embaixadores e população do Líbano, por exemplo, que o Líbano pode ser um palco justamente dessa batalha entre essas duas potências na região do Oriente Médio, tá? Então a briga só escala. Como vocês estão vendo aí, as ações da Lockheed Martin, que é uma empresa que fornece basicamente material militar, não só para os Estados Unidos, mas para outros países, ela subiu ao longo dos últimos dias, o que demonstra que a aposta na guerra tá ficando bem clara. Isso é preocupante? Sim, mas vamos botar uma outra camada aí. Eleições norte-americanas. O que aconteceu agora nos Estados Unidos, com a substituição do Biden pela Kamala Harris, acirrou os ânimos. A Kamala Harris é representante de uma esquerda woke, de uma esquerda que provoca, a esquerda das minorias, de uma esquerda que também, vamos lembrar aqui, é favorável a essas intervenções norte-americanas em território estrangeiro. Isso acirra demais a questão com um eleitor, vamos dizer, americano tradicional, que hoje está com o Donald Trump. Então, o conflito nos Estados Unidos, o conflito político, ele se acirra, essas discussões envolvendo guerra se acirram, e tudo também que esse governo Biden não precisava era agora de uma crise envolvendo eles, talvez um socorro que eles precisam fazer a bancos. Então a situação americana vai deteriorando. Aí vamos botar uma outra camada em cima dessa. Essa é uma camada bastante preocupante, que é a camada dos conflitos étnicos, e a gente precisa tratar desta maneira, que acontecem no seio da Europa. A Europa aceitou tanto imigrante, que uma hora ia dar merda. Vocês que nos acompanham sabem que a gente fala isso. E assim, eu não sou profeta de nada e ninguém nosso é profeta de nada. Basta você um dia ir à Europa e perceber que isso daria merda. Muita gente já vem alertando isso há décadas. E agora tá acontecendo. Começou na Irlanda, agora foi pra Inglaterra.
e por conta, vamos dizer, de uma série de assassinatos cometidos por um filho de imigrantes lá no país de Gales, as coisas começaram a detonar, né? Então a população nativa tá atacando imigrantes, ela tá cansada, ela tá por aquilo que tá acontecendo, ela tá protestando, ela quer fim dessas políticas de fronteiras abertas e imigração desenfreada, e o governo se posicionou, adivinha, a favor, obviamente, dos imigrantes. O mesmo primeiro-ministro britânico, trabalhista de esquerda, que assumiu o poder agora, que falava no período do Black Lives Matter que aquilo eram basicamente manifestações pacíficas e bacanas, agora diz que aqueles que protestam na Inglaterra, por conta, vamos colocar aqui, da escalada do crime e da morte de crianças, são baderneiros, são bandidos e que precisam ser presos. A polícia está sendo usada contra a própria população nativa, que começa a perceber e acordar para um problema bem real. Eles não são donos do próprio país. O próprio país pertence a uma determinada elite, essa elite traz imigrantes, e eles que conheciam o próprio país, sua cultura, estão vendo tudo isso ser desfigurado. E você vai coroar tudo isso, que é a parte externa desse bolo, né, que é o chantilly ali, com uma crise econômica. A crise econômica acirra os ânimos, ela tira das pessoas que estão especialmente alienadas, porque o conforto da questão econômica aliena, e joga elas, pum, no seio do problema. Se essa crise escalar, e o que se comenta é que os bancos centrais vão agir, vão resgatar bancos novamente, o que, eu sou bem honesto aqui, o que é um absurdo, essa ideia de que um banqueiro nunca vai ter um risco, que ele pode ganhar dinheiro em várias operações estúpidas, e aí quando dá merda, os bancos centrais vêm e resgatam, ela é absurda por si só, né? Eles não têm risco nenhum e nós temos que todos arcarmos pela responsabilidade deles. Isso não deveria continuar acontecendo, mas os bancos centrais decidiram que vão fazer, e se for necessário vão fazer mesmo. Eu não imagino que isso vá conter, porém, as consequências a médio prazo, tá? Que são, vamos dizer, um acirramento de inúmeras tensões. Então a gente tem conflitos étnicos, conflitos armados, um país, a principal potência do mundo, completamente dividida, e uma crise econômica que vai atingir as classes médias. O cenário, meus amigos, é um cenário meio começo do século XX, e as imagens que vocês estão vendo aí daquela época não são exatamente bacanas. República de Weimar, hiperinflação, isso acabou dando em probleminhas meio feios, que nós não queremos retornar, obviamente. Mas as coisas estão retornando. E aí, antes que eu fique aqui como um mero relatador de problemas, eu vou trazer aqui a minha visão, tá? Isso aqui é, em grande medida, e a gente pode colocar, vamos dizer, algo em comum em todos, uma queda do modelo das democracias liberais, desse fluxo desenfreado de capitais, de uma elite liberal, com premissas liberais, a premissa das fronteiras abertas, dos fluxos de capital, da participação dos Estados Unidos como uma espécie de policial do mundo. Tudo isso, todo esse consenso, que é um consenso que vem do século XX, ele vem se desmontando lentamente. E ele vem se desmontando por conta dos próprios erros. As fronteiras abertas, o fluxo de imigrantes, isso todo mundo sabia. Qualquer um que trabalhasse com, vamos dizer, com premissas bem básicas e humanas, do tipo... ok, não dá para duas religiões profundamente diferentes conviverem entre si. Não faz sentido eu ficar importando imigrantes do terceiro mundo o tempo todo. Isso iria dar merda. Era óbvio que isso ia dar merda. Assim como não dá para os Estados Unidos fazerem a defesa da Europa contra a Rússia, enquanto os europeus não investem nisso, como o próprio Trump denunciou. Isso iria dar merda. Você manter essa política de estímulos para os banqueiros, não só estímulos financeiros em si, mas uma espécie de garantia que eles têm de que eles podem ficar fazendo suas operações e investindo em merda, sabendo que nada vai acontecer com eles, eles vão manter os bônus deles e os governos vão resgatar eles. Tudo isso não vai funcionar. Naturalmente, a decadência que nós vemos no dito Ocidente é relacionada com todos esses fatores, tá? E naturalmente, essa revolta, essa rebelião que ela está sendo gestada, ela está borbulhando, ela vai terminar em algo novo. Algo novo que pode ser muito ruim, que pode ser muito bom, ou que pode nem ser nada. Mas o mundo como nós conhecíamos, ele vem muito rapidamente se alterando. Se você imaginar, se você lembrar como é que era o mundo 10, 15 anos atrás, ele já está bem diferente agora. Imagina como estará daqui 20 anos. Então nós veremos estranhas transformações acontecendo, e elas só não acontecerão, preste muita atenção, se muita repressão estatal desta mesma elite liberal continuar se impondo. Se ela se impor, as coisas vão continuar, as pessoas não vão fazer nada, e aí a gente verá, vamos dizer, essas crises dando de outra maneira. Mas pode ser que as coisas mudem bastante, tá? Preste muita atenção, porque esta segunda-feira foi um dia bem marcante, não só em termos econômicos, especialmente para você que tem cripto, tá? Mas para todo mundo que está antevendo uma crise mundial que vem aí. Nós vamos tratar disso na próxima edição da Revista Valete. Então, se você quiser, já assine a Revista Valete, porque a próxima edição é sobre isso, tá? É sobre a crise na Europa, as eleições que rolaram lá, o que aconteceu na França. E nós vamos fazer, vamos dizer, um grande overview sobre esse assunto, o único na política brasileira a tratar do tema, tá bom? Então, acho que vocês vão gostar. Beijo, abraço e fomos.